Shalom a todos. Vamos estar meditando em Romanos 11, onde o profeta Elias disse para Deus que mataram todos os profetas e ficou só eu, e procuram pela minha vida. E depois fala de um resto de povo que sobrou para os últimos dias. Um resto que sobrou para os últimos dias. Então nós vamos estar lendo Romanos de 1 ao versículo 6. Que esse vídeo seja um incentivo para nós começar a estudar. Como foi a morte de Jeremias, como foi a morte de Isaías, por que a mensagem de Isaías provocou tantas pessoas? Qual foi a mensagem que Isaías pregou nos seus dias? É Deus conosco, Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é Pai da eternidade, falando daquele menino que se manifestou a Israel. Então, a mensagem desses homens, a verdade que eles pregavam, provocou os homens da terra. Então, chegou a hora de nós parar e meditar. Por que a mensagem desses homens provocou os homens da terra? Vamos estar lendo. Abra a sua Bíblia em Romanos 11. Vamos estar lendo para nós entender a palavra de Deus. Digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Entendeu? Tem uns gregos aí, eles são tão nojentos, que fala que Paulo era grego, você entendeu? Então é israelita da tribo de Benjamim. Que os gregos, parece que a salvação vem que vem dos gregos, quando você ouve eles falando. Isto é grego, isso no grego significa isso. Mas a palavra que nós recebemos é que a nossa salvação vem dos judeus. A palavra que nós recebemos, tudo que Deus fez a Israel e não fez a nenhuma outra nação. Leia os 2 últimos versículos do Salmo 147, você vai entender. Esse Deus que nós pregamos, tudo que ele fez a Israel e não fez a nenhuma outra nação. Entendeu? Então é uma palavra boa para nós, povos, para nós, gentios. É uma palavra muito boa. O versículo 2. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias? Como fala a Deus contra Israel, dizendo... Quer dizer, o profeta Elias aponta a Israel e diz, eles mataram todos os profetas. E só eu. Vamos ler aqui o versículo 3. Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares. E só eu fiquei e buscam a minha vida. Mas que lhe diz resposta divina. Olha a resposta do Criador para o profeta Elias. O profeta Elias não foi qualquer um, não. Não foi qualquer um, não. O profeta Elias foi um homem que não viu essa morte física e foi arrebatado por esse Deus que nós pregamos. Não foi qualquer homem na terra, não. Um homem que andou com Deus nos seus dias na terra. Aqui não se trata de um homem qualquer. Se trata de um profeta Elias.
Vamos ler o versículo 3. Senhor, mataram os teus profetas, derribaram os teus altares, e só eu fiquei e buscam a minha vida. Mas que lhe diz resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Estão ouvindo? O Deus do mundo. O Deus grego, o Deus romano. Versículo 5. Assim, pois, também agora, nesses últimos dias, olha aqui, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Medita nesse versículo 5 aqui, desse resto que ficou nos últimos dias, segundo a eleição da graça. Estão ouvindo? O 6. Mas se é por graça, já não é mais pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Entendeu? Quer dizer, uma coisa imerecível. Uma coisa que só manda crer, só manda acreditar, como nós dissemos no outro vídeo. Mas crer certo, acreditar certo. Entendeu? Mas se é pela graça, já não é mais pelas obras. Por quê? Por que não é pelas obras? Porque o julgamento vai ser pelas obras. Como está escrito, e dará a cada um segundo as suas obras. Por que aquele homem, lá no julgamento, ele se levantou no julgamento do Senhor e disse: Senhor, no teu nome, fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo, fiz aquilo. O que o Criador vai dizer para ele? Não vos conheço. Apartai-vos de mim, maldito. Você entendeu? Então, o julgamento não é pelo nome. O julgamento é pelas obras, segundo as Escrituras. E dará a cada um segundo as suas obras. Mas a graça não. A graça manda nós crer, manda nós acreditar. A graça manda nós defender as leis do Senhor. Mas eles pregam que a imagem romana deles, né, tirou a lei. Então, se tirou a lei, não tem mais pecado. Olha só, a lei existe, a lei existiu e a lei existirá para sempre. Leia João 7,49, quando o nosso Senhor Yahushua aponta a multidão e disse: esta multidão que não sabe a lei é maldita. Estão ouvindo? Esta multidão, João 7,49. Medita aí que na sua Bíblia. Entendeu? Se você tem preguiça de abrir a Bíblia, vai no seu Google e escreve: esta multidão que não sabe a lei é maldita. Vai sair João 7,49. Entendeu? Então a lei existe. Mas eles pregam que a imagem romana que tirou as leis, né? Que tirou as festas, que tirou os mandamentos, que não precisa de guardar nada. Mas bem-aventurado aqueles que amam as coisas do Criador, ama o Criador e ama o teu semelhante a ti mesmo. Então esse vídeo faça um estudo aí como foi a morte desses grandes homens que serviram a Deus. Como foi a morte de Isaías, de Jeremias, qual foi a pregação de Jeremias que provocou tanto os homens da terra a ponto de tirarem a vida, de torturarem ele e matar a Jeremias. Uma das mensagens de Jeremias 11 e 19, ele aponta ao Senhor
ao Senhor Yahushua e disse: eu era como um manso cordeiro que é levado ao matadouro. Eu não sabia que maquinavam algo contra mim, dizendo: destruamos a árvore e o seu fruto, e não haja mais memória do seu nome. Jeremias 8, que disse, lá da pena do escriba, como que é aquele versículo lá, fala sobre a falsa pena dos escribas destruiu a verdade, jogou a verdade por terra. Então, eram palavras que provocavam os homens da terra, como foi a morte dos apóstolos, como que eles morreram e não negaram esta verdade. Então, estude nos últimos dias, busca a estudar, busca crescer na graça e conhecimento. Você tem que crer que o nosso Deus falou: aprenda de mim que sou manso e sou humilde. Quando você for estudar, convida o nosso Deus, o Criador, no seu nome de Israel, para estar contigo. E você vai aprender as coisas de Deus nos últimos dias. Cresça nesta graça, cresça neste conhecimento. Saibam que aqueles que aproximam de Deus, Ele aproxima desta pessoa. Sabe que aqueles que batem na porta de Deus, as portas abrirá em seu favor. No nome do Senhor Yahushua. Amém.